Paz do Senhor, mulheres, Deus abençoe a vida de cada uma. É com muita gratidão que eu louvo a Deus pela oportunidade, por mais essa oportunidade que Ele me deu de estar aqui nesta casa, que eu tanto amo e que me recebe sempre com tanto carinho. E como eu sempre tenho o hábito, né, de dizer que Deus continue alargando a tenda desse ministério, fortalecendo a vida de cada mulher, aquelas que trabalham diretamente, indiretamente, aquelas que servem esse ministério com tanta alegria, com tanto temor. Deus continue abençoando vocês, principalmente você, Sâmela, e a tua casa. Que o Senhor continue alargando a tua tenda e que esse ministério continue alcançando nações, porque ele já é das nações. Que ele continue alcançando nações e que vidas continuem sendo alcançadas através da obra que vocês fazem aqui. Amém? Que Deus abençoe e muito obrigado por mais esse convite. Me sinto sempre honrada quando recebo a oportunidade de estar aqui. E sem demoras, vamos para a palavra de Deus, né? Tenho aprendido que um dos princípios é a gente ter pontualidade com aquilo que Deus nos confia. Então, sem delongas, vamos para o capítulo de 2 Samuel, para o livro, né? Corrigido, o livro de 2 Samuel, capítulo 9. Aquelas que puderem abrir a Bíblia, aquelas que não puderem agora, anota a referência, porque grandes coisas o Senhor tem para nos entregar nesta manhã através dessa palavra. 2 Samuel, capítulo 9, a partir do verso 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Certo dia, Davi perguntou: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa de Jonatas? Havia um servo da família de Saul, cujo nome era Ziba, e o trouxeram a Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, seu servo, meu senhor. Sim, seu servo, meu senhor. Respondeu Ziba. Então o rei lhe perguntou: resta alguém da família de Saul? Se resta, gostaria de mostrar a bondade de Deus para com ele. Um dos filhos de Jonatas ainda está vivo. Respondeu Ziba. Ele é aleijado dos 2 pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: em Lodebar, na casa de Maqui, filho de Amiel. Então Davi mandou buscá-lo na casa de Maqui. Seu nome era Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. Quando compareceu diante de Davi, curvou-se com o rosto no chão. Davi disse: saudações, Mefibosete. Mefibosete respondeu: aqui está seu servo, meu senhor. Não tenha medo, disse Davi. Quero mostrar bondade a você por causa de Jonatas, seu pai. Vou lhe dar todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre aqui comigo à mesa do rei. Mefibosete se prostrou e disse: quem é seu servo, para que o Senhor mostre bondade a alguém como eu, que não vale mais que um cão morto? Então o rei mandou chamar Ziba, seu servo de Saul, e disse: dei ao neto de seu senhor tudo que pertencia a Saul e sua família. Você, seus filhos e servos cultivarão a terra para ele, a fim de produzir alimento para a casa de seu senhor. Mefibosete, neto de seu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Sou teu servo, respondeu Ziba, farei tudo o que meu senhor, o rei, mandou. E daquele momento em diante, Mefibosete passou a comer à mesa do rei. Aleluia, exaltado seja o Senhor. Passou a comer à mesa do rei Davi, como se fosse um de seus filhos. 12. Mefibosete tinha um filho ainda jovem, chamado Mica. Daquele momento em diante, todos os membros da casa de Ziba se tornaram servos de Mefibosete. 13. E Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, morava em Jerusalém e comia sempre à mesa do rei. Aleluia, exaltado seja o nome do Senhor. O título que eu dei para essa ministração de hoje se chama Da Vergonha à Honra. Eu não vou me estender muito a todo o contexto da história de Mefibosete, mas nós sabemos que ele era da linhagem do rei Saul. Ele era neto da primeira linhagem do rei Saul, filho de Jonatas. E para aqueles que conhecem a profundidade dessa história, Jonatas foi amigo, próximo, íntimo de Davi. Eles tinham uma aliança. E por muitas vezes, Jonatas, filho do grande rei Saul, que reinou, mas que teve um fim muito triste. Jonatas se colocou à disposição e Jonatas nunca quebrou a aliança que ele tinha com o Davi, ainda que ele contrariava o pai.
o rei Saul. Sabemos que na história, na linhagem, o rei Saul se perdeu por conta da luxúria, por conta da soberba, por conta do egocentrismo. O rei Saul se perdeu, se distanciou do propósito que o próprio Deus havia ministrado e entregado nas mãos dele. Porém, toda a família de Saul pagou um preço alto quando Saul decidiu se afastar daquilo que Deus havia confiado. Quando Saul se perdeu, quando Saul se corrompeu, toda a família, todos os descendentes do rei Saul também foram prejudicados. E aí que está, quando a gente fala sobre a herança hereditária, quando a gente fala sobre legalidades, quando a gente fala sobre maldições hereditárias. E Mefibosete, ele era nada mais, nada menos que o filho do grande amigo de Davi, Jonas, que também morreu a pagar o preço pelo erro do pai. Mefibosete era o único que havia sobrevivido quando toda a família de Saul, quando toda a casa de Saul caiu. Inclusive, o texto aqui do capítulo 9, nós lemos todo o capítulo 9, que é composto por 13 versículos, onde conta, resumidamente, fala muito pouco. A gente percebe que a Bíblia ela não se estende muito sobre Mefibosete, mas ela traz o capítulo 9, um resumo de quem ele foi, de quem ele pertencia. Mefibosete, na época que a casa de Saul foi à falência, na época que a casa de Saul só teve morte e sangue, Mefibosete foi o único que escapou. Só que naquilo que ele escapou, naquilo que ele conseguiu fugir, naquilo que a sua vida foi poupada, ainda assim ele não se livrou de danos permanentes fisiológicos. Foi fugindo do inimigo, foi tentando sobreviver, que Mefibosete quebrou os 2 pés. E ali ele ficou aleijado. Jogado à sarjeta, às ruas, abandonado por muito tempo, acolhido por poucos, entendido por quase ninguém. Mefibosete olhou para a tua vida e disse, a minha vida se resume a isso. Uma pessoa que um dia tinha um título de honra, comia a mesa do próprio avô, nasceu num berço de honraria, nasceu num berço onde ele tinha tudo para viver uma vida organizada e bem estruturada. Hoje ele estava à sarjeta, em ruas, sendo transferido de um lar para o outro, tendo a ajuda de poucos, aleijado. Eu acho que se a gente for olhar para pequenas informações que o capítulo 9 entrega sobre Mefibosete, a gente olha para a vida dele, olha para quem ele era, olha para a história dele, e a gente vê que Mefibosete estava rumo a sofrimento e humilhação. E nós, se formos olhar com os nossos olhos humanos, a gente não conseguiria imaginar que da vergonha à honra iria haver uma virada de mesa sobre a vida de Mefibosete. Pois bem, queridas irmãs, hoje meditaremos sobre a história de um homem que passou de um lugar de miséria para um lugar de honra. Mefibosete, ele era o rei, ele era neto do rei Saul e filho de Jonatas, que Jonatas foi um grande homem e que teve uma participação tão importante e crucial na vida do grande rei Davi. Apesar de ser herdeiro de uma linhagem real, a vida dele tomou um rumo de sofrimento e humilhação. E eu quero dizer nessa manhã e trazer como uma reflexão para nós. Podemos ter títulos, podemos ter diplomas, podemos ter carros, podemos ter uma vida muito bem posicionada nessa terra. Podemos ter uma vida estruturada, muito bem estruturada nessa terra. Podemos ter tudo que humanamente a terra pode nos entregar. Podemos ter um bom emprego, uma boa casa, um carro do ano. Podemos ter status e títulos humanos. Mas não estamos livres de passar por sofrimento e humilhação. Não estamos livres de sofrer o mal que essa terra tem para oferecer. Não estamos livres de nos perdermos, não estamos livres de sermos humilhados, não estamos livres de passar por algum tipo de situação difícil nessa terra, ainda que temos a oportunidade de adquirir coisas terrenas. E por esse motivo não podemos nos perder daquilo que Deus chamou cada uma de nós para si. Essa história reflete o que Deus faz conosco espiritualmente. Sem Ele estamos caídas, afastadas e sem esperança. Mas o Rei dos Reis nos convida nessa manhã para comer à mesa. E é interessante que quando a história de Mefibosete é narrada no capítulo 9 de 2 Samuel, o rei Davi faz questão de frisar no versículo 7. E você comerá sempre aqui comigo à mesa do rei. No versículo 11, e daquele momento em diante, Mefibosete passou a comer
a mesa de Davi como se fosse de um dos teus filhos. E no versículo 13, e Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, morava em Jerusalém, comia sempre à mesa do rei. Interessante que nós temos aqui 3 versículos, que é o 7, o 11 e o 13, que faz questão de destacar e de trazer uma ênfase, de não fazermos esquecer que Mefibosete saiu de um campo, de uma zona de sofrimento e humilhação, e foi honrado, e ele comia à mesa do rei. Muitas das vezes somos convidadas a comer à mesa do rei, mas olhamos para a nossa geografia, olhamos para onde estamos, da onde estamos vindo, e muitas das vezes nós insistimos em ficar no âmbito de sofrimento e humilhação. Quantas vezes Deus te chamou para sentar à mesa com Ele e comer junto com Ele, aprender, ser edificada, crescer e viver o propósito de Deus, mas nós escolhemos sentar debaixo da mesa para comer as migalhas. Amadas, nessa manhã Deus está fazendo um convite para que você entenda que Ele te chamou para sentar à mesa. E não para sentar debaixo da mesa, para ficar comendo os restos que caem, as migalhas. Deus te chama para sentar à mesa e viver um tempo novo. Viver um tempo de autoridade que Ele já liberou sobre a tua cabeça. Deus te chama para te dizer: ei, filha, o que tenho eu contigo, aquilo que eu te entreguei, o chamado, aquilo que eu te confiei, não é para você ficar pelos cantos, não é para você ficar na sarjeta, não é para você sentar debaixo da mesa, mas é para você sentar junto comigo à mesa. E enquanto você come comigo, eu te curo. Enquanto você come comigo à mesa, eu te trato. Enquanto você come comigo à mesa, eu te entrego estratégias novas. Eu quero te entregar vestes novas. Eu quero te dar direções novas, porque você não está sozinha. Quero eu poder te dar vestes novas. Quero eu usar a tua vida como testemunho vivo para alcançar outros. Mas muitas das vezes a gente olha para o nosso deserto. E a gente olha para o deserto que a gente está vivendo. A gente só vê um sol escaldante e um terreno árido. E muitas das vezes a gente acha que a nossa vida se resume a isso, mas não. Deus nessa manhã manda dizer para cada uma de vocês, ainda que você esteja passando por um deserto difícil, ainda que o sol seja escaldante sobre a tua cabeça, ainda que o terreno seja árido, Ele é um Deus que te chama para sentar à mesa com Ele e comer e beber de tudo aquilo que Ele tem para te entregar. Porque ainda que o seu deserto diga, não, não, não. Nesse deserto você vai morrer, nesse deserto você vai perecer, e desse deserto nada vai sair. Ei, escuta uma coisa, desse deserto ele está te forjando para viver um novo tempo. Desse deserto ele está te forjando para poder subir o nível de autoridade que ele está descendo sobre a tua cabeça. Desse deserto ele vai te permitir sair mais forte, mais preparada, para avançar sobre o propósito que ele entregou nas tuas mãos. Irmãos, pare de olhar para a diversidade. Pare de olhar para as coisas terrenas, porque nós não somos daqui. Pare de olhar para o cenário improvável que talvez você e a tua casa esteja vivendo, porque a tua vida e aquilo que ele confiou não se resume a isso. Se Mefibosete fosse olhar para quem ele era e para o estado que ele estava, ele jamais sairia daquela situação. Agora tem um caso muito interessante na história de Mefibosete, e aquelas que puderem mantenham a Bíblia aberta. Quem era Mefibosete? Um herdeiro que se tornou refugiado. Quantas vezes nos tornamos refugiadas do nosso próprio pecado? Quantas vezes nos perdemos quando nos distanciamos do plano original de Deus sobre as nossas vidas? Quantas vezes acreditamos que nossas vidas se resumem àquilo que estamos vivendo fisicamente nessa terra? E a gente se desconecta daquilo que o Pai tem para nós. E o que aprendemos aqui nesta manhã? Mefibosete era um príncipe, mas vivia como exilado. Deus não te chamou para viver como exilado. Deus te chamou para viver como uma rainha do Senhor, que cada uma de vocês são. Muitos vivem hoje abaixo daquilo que Deus planejou. O que Deus planejou sobre a tua vida, que você se distraiu e se distanciou do plano original de Deus sobre a tua vida. Se você está vivendo uma caminhada de exílio, de afastamento, Deus te convida nessa manhã a voltar ao plano original dele, aquilo que ele projetou quando você ainda estava no ventre da tua mãe. O plano original dele sobre a tua vida não mudou, continua te esperando, mas para que você possa acessar, você precisa se posicionar. Mefibosete era um aleijado, símbolo de nossa condição espiritual sem Deus. Quantas vezes estamos aleijadas
espiritualmente, porque queremos respostas terrenas, queremos viver no âmbito terreno, olhamos para a dificuldade, olhamos para as guerras, olhamos para o deserto, e quando a nossa vida se resume a olhar para o que está acontecendo, humanamente, nos tornamos mulheres aleijadas espiritualmente. Mefibosete tinha uma condição física, e nós entramos na condição de aleijamento espiritual quando nos distanciamos do propósito de Deus. Ele vivia em Lodebar. Quantas vivem em Lodebar? Um lugar de vergonha, de medo, de isolamento. Se a gente se aprofundar, como era a cidade de Lodebar? Era uma cidade escura, uma cidade suja, uma cidade com muita maldade, uma cidade de vergonha, de pecado, uma cidade esquecida. Tudo lá chegava por último, tudo lá era escasso. Qual é a geografia que você tem se colocado? Qual é a geografia? Será que você está vivendo em Lodebar? Na escassez, isolada? Porque essa é uma das armas que Satanás usa contra nós, para nos distanciar daquilo que Deus já confiou em nossas mãos. E muitas das vezes estamos esperando Deus fazer algo novo, sendo que Ele já entregou uma autoridade nas tuas mãos sobre a tua cabeça. Muitas das vezes estamos ali no nosso momento de dor, esperando alguma coisa nova acontecer, e Deus te manda te dizer: filha, olha para o teu deserto e veja as ferramentas que eu coloquei lá. As ferramentas já estão aí. Já te chamei para sentar à mesa, para aprender comigo, porque na mesa eu te edifico, na mesa eu te preparo, na mesa eu te forjo, mas na mesa eu também te acolho, te abraço, te curo. Na mesa eu trago novas direções sobre a tua vida. Há ferramentas no deserto. Você só precisa abrir a tua visão, sair de Lodebar, para que você possa alcançar a mesa. E nesta mesa existe um rei que te ama e quer desfrutar de água viva. Ele quer que você come o melhor juntamente com ele. Não que você viva sem ele. Aí eu preciso te perguntar nessa manhã. Em algum momento na tua vida você se sentiu como Mefibosete, distante de Deus, sem esperança, carregando feridas do passado? Aleijamento espiritual é quando eu insisto ficar presa nas feridas do meu passado. Aleijamento espiritual é quando eu insisto em ficar remoendo traumas que eu vivi lá no passado. O que tu viveu no teu passado, o que tu sofreu na tua infância, tudo que você viveu de difícil na tua vida não pode definir aquilo que Deus projetou sobre a tua vida. As fases difíceis da tua vida, tudo que você viveu de trauma, de dores do passado não define quem você é, mas te torna mais forte para avançar. Precisa ser assim, não pode ser diferente. Hoje você está muito bem, você louva, você glorifica, e tu vai para a igreja com entusiasmo, e você está ali na energia, e participa de tudo, e está motivando mulheres. No outro você está para baixo, permitindo que a depressão te alcance, que as crises de ansiedade te alcance. No outro você está começando a remoer e ressuscitar a tua história de ferida do passado, o abandono do passado. Isso não te faz sentar à mesa com o rei. Essa oscilação te atrapalha a avançar. E Deus, nesta manhã, quer te convidar para marchar, olhando para frente, sem retroceder. Quando vir o deserto, quando vir a dificuldade, mantenha-se posicionado, olhando para frente e avançando. Que a dificuldade não te faça olhar para trás e retroceder, mas que a dificuldade te forge, te prepare para que você continue avançando. Cada uma de vocês são mulheres de Deus, e sobre a cabeça de vocês há uma autoridade vinda do céu. Deus te convida nessa manhã a se vestir de toda a armadura e avançar para se posicionar. Olhe bem para a história de Mefibosete. Jogado à sarjeta, aleijado, abandonado, esquecido. Tinha ali um título real, mas aquilo tudo tinha se perdido. Agora Mefibosete, ele herda todas as terras que era do seu avô Saul. Ele recebe um servo chamado Ziba. E agora ele não tem só terras, mas ele senta-se à mesa do grande rei de Jerusalém. Ele tem acesso a patentes altas. Ele está morando em uma das melhores cidades. Ele está agora tendo poder e cultivando as melhores terras. Ele tem casa, ele tem recurso. A vida dele dá uma virada.
Ele agora não tem, ele não é mais exilado, abandonado. Ele agora, além de ter títulos, ele tem poder, ele tem coisas materiais, ele tem servo cuidando de tudo. E ele tem ali uma aliança com nada mais, nada menos que o rei. Ele tem uma aliança com a patente mais alta. A mesa de Mefibosete virou. Mefibosete não está mais sentado debaixo da mesa, comendo migalhas, comendo restos. Mefibosete agora está sentado à mesa, sendo honrado pelo rei Davi. E enquanto a gente olha para a narrativa dele e vê só conquistas físicas, conquistas humanas, a gente vê Deus transformando a vida de Mefibosete. E assim como Deus permitiu que Mefibosete saísse da vergonha à honra, Deus quer fazer o mesmo conosco. Deus quer fazer o mesmo conosco. Mefibosete, do esquecimento a ser lembrado pelo rei. E nessa manhã eu quero te dizer que ainda que estejamos num lugar de dor, de tristeza, de descontentamento, ainda que estejamos num lugar onde a gente não acha que tem mais esperança, Deus ainda se lembra de você. Deus não se esquece, mesmo quando estamos distantes. Ele não se esquece. A graça de Deus não nos alcança porque merecemos, mas porque Ele nos ama. E é um amor lindo, um amor incondicional, um amor que nos resgata, um amor que nos restaura todo dia. Ainda que a gente venha viver dias difíceis, dias de frieza espiritual, dias de distanciamento, Ele não esquece de nós. Nós que buscamos a Deus, assim também, não fomos nós que buscamos a Deus, é Deus que nos chamou para viver uma salvação eterna. Na história de Mefibosete, não foi ele que procurou o rei, não foi ele que foi pedir ali nada para o rei, foi o rei que se lembrou dele. E quando se lembrou, mudou toda a história dele. Mefibosete se prostrou diante do rei. E ele disse: eu sou. O que tem eu? Um cão morto e miserável. Assim somos nós, miseráveis. Ah, Jesus, como somos miseráveis. Como somos dependentes do teu amor e da tua graça. Como somos dependentes do teu perdão todos os dias. Como somos dependentes de ti para mantermos de pé, para continuarmos avançando. Como somos dependentes de tudo aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos. Ele confiou, ele entrega a estrutura, mas continuamos sendo dependentes deles. Para todas as realizações espirituais, continuamos sendo dependentes dele. O rei nos chama nesta manhã para irmos, avançarmos diante daquilo que ele confiou nas nossas mãos. O rei restitui aquilo que foi perdido. O que foi que você perdeu, que você acha que na tua vida não há mais restituição? Faça essa reflexão, olhe para dentro de você. O que você acha que se perdeu e que não tem mais restituição? Preciso te dizer, tem sim. Aquilo que foi perdido, Deus restaura. Assim como Davi restituiu Mefibosete da sarjeta, restituiu as terras, restaurou a identidade, restaurou o propósito de Mefibosete. Deus nos convida nessa manhã para restituirmos uma aliança com Ele, nos aproximarmos dEle, restituir a nossa identidade de filhas amadas do Pai. Quando nos entregamos, quando nos derramamos, quando confiamos, quando falamos, Deus, ainda que o cenário seja difícil, ainda que com os meus olhos humanos pareça impossível, eu quero que o Senhor restitua sobre mim aquilo que é de direito. Comece a clamar, comece a dizer, Senhor, restitui sobre a minha vida aquilo que é de direito. Restitui, Senhor, o meu primeiro amor, para que eu possa continuar me entregando a Ti. Senhor, restitui o desejo de te buscar. Restitui, Senhor, aquela energia que eu tinha para te buscar nas madrugadas. Ah, Jesus, não me permita ficar só na sarjeta lamentando por aquilo que não deu certo, lamentando por aquilo que eu perdi, lamentando por aquilo que se foi. Mas, Senhor, restitui em mim aquele desejo de te buscar nas madrugadas, daquela sede de sentir a tua presença, de te louvar, de glorificar, de me derramar, ainda que o deserto seja grande. Restitui, Jesus. Que essa manhã seja uma manhã de restituição na vida de cada uma de nós. Que venhamos restituir o primeiro amor, um amor sincero, um amor genuíno. E aí tem aquele louvor que diz assim: ai, que saudade
Que saudade de te buscar nas madrugadas. Que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Sabe, no teu ordinário, tu tá varrendo a casa, mas tá sentindo a presença. Tu tá lavando as louças, mas tá ouvindo o Espírito Santo te dando direção nova. Tu tá dobrando a roupa e ele tá entregando estratégia nova. Tu tá estendendo a roupa no varal e ele tá te dizendo, filha, pode se sentar à mesa e parar um pouquinho com teus afazeres, que agora eu quero falar contigo. Eu quero te entregar novas direções. Que saudade de ouvir a voz de Deus no meu ordinário, no meu cotidiano. Mas que saudade de ouvir a tua voz. Que saudade de dizer, se eu pudesse, voltaria atrás. Aleluia. E não faria novamente o que eu fiz. Não troque. Não troque tua comunhão por nada. Não permita que as lutas sejam maior do que a tua comunhão com Jesus. Não troque nada. Não negocie seus princípios. Não troque nada do que você tem de especial com Ele por nada dessa terra. Irmãs, há um tempo, não há mais tempo de vivermos no raso. Irmãs, as lutas e as guerras que nós enfrentamos não pode ser maior do que aquilo que Deus projetou para a tua vida. Saia do raso hoje. Vamos para águas profundas. Olha a virada de vida em Mefibosete. Da vergonha à honra. Da miséria à honra. Da miséria, ele foi restituído, uma comunhão eterna com o rei Davi. Ele teve uma comunhão com o rei Davi, e é essa comunhão que Deus quer derramar sobre a tua cabeça. Ah, mas eu não sei falar bonito. Ah, mas Deus disse que Ele vai me colocar em lugares assim. Ah, mas Deus derramou uma promessa sobre a minha vida há mais de 20 anos e nada aconteceu. Ei, no mundo espiritual, aquilo que Ele prometeu já aconteceu. Só não foi entregue nas tuas mãos porque está te faltando se posicionar. Só se posicione para receber aquilo que no mundo espiritual já foi liberado pela tua vida e começa a dizer, Deus, eu quero a minha vitória. Deus me posiciona para avançar. Deus me ensina a olhar para o deserto com alegria, ainda que doa. Deus me forja e extrai o melhor azeite que em mim tem, para que em mim, através de mim, o teu nome seja glorificado. Deus extrai o melhor azeite para que eu possa viver águas profundas, para que eu possa ser honrada, para que eu possa ter o galardão. Diga para Deus o que tu queres e Ele te dará, mas sente à mesa. Não troque tua comunhão pelos dias difíceis. Não troque tua comunhão pelo deserto passageiro. Teu deserto é passageiro. Deserto não é lugar de moradia, queridos, e todas nós sabemos disso. Deserto não é lugar de construir nada. Deserto é lugar de você aprender. Ainda que doa, não rejeite o teu deserto, porque é certo que, humanamente falando, a nossa natureza é fugir dos problemas, é correr dos problemas. Seja qual for o problema que você esteja enfrentando, não fuja, não corra. Em frente de cabeça erguida, porque Deus te reveste com armadura, Ele te sustenta e Ele está pronto para te entregar as estratégias certas para que você continue avançando. Você não vai perecer. Você não vai ficar em Lodebar. Lodebar não te pertence. Lodebar não faz parte da tua identidade. Lodebar não é lugar de moradia. Deus está te chamando para viver em Jerusalém. Deus está te chamando para viver numa cidade que progride, numa cidade que tem luz. Deus está te chamando para viver na ordem. Porque aonde tem bagunça e desordem, Ele não opera. Coloca a tua casa em ordem. Deus manda dizer nesta manhã, coloca a tua casa em ordem para receber aquilo que eu já liberei no mundo espiritual sobre a tua vida. Coloca as tuas emoções em ordem. Coloca a tua mente em ordem. Alinhe os teus pensamentos com os dele. Se posicione a começar dentro da tua casa. Porque Deus não atua no meio da bagunça. Deus não atua no meio do tumulto.
Coloque a tua casa em ordem, depois sente-se à mesa com o rei. Aquele que quer te entregar uma vida longa, aquele que quer te entregar uma vida de paz, uma vida de alegria. Aleluia, Jesus. O rei nos convida para a mesa. O rei nos convida para a mesa. Sem Deus estamos distantes, feridos e sem esperança. Com Ele temos esperança. Com Ele trata as nossas feridas. Com Ele estamos cada vez mais próximos do propósito de Deus. Mefibosete sofreu uma legalidade geracional. Mefibosete sofreu uma legalidade da geração que veio antes dele. Mefibosete sofreu uma herança de maldição hereditária, mas foi por um tempo. O que a família, aqueles que vieram antes de Mefibosete errou, ele pagou por isso. Mas foi por um tempo, porque chegou o dia onde tudo foi restituído. E eu quero te dizer nessa manhã que muitas das vezes você fica engestada, paralisada nos erros dos seus antepassados, nos erros daqueles que vieram antes de você. E você acredita que você não vai vencer, que você não vai avançar por causa dos erros dos teus pais, dos teus avós, daqueles que vieram antes e tomaram decisões erradas, e você acredita que aquilo ali te atingiu e que tua vida se resume àquilo. Não. Deus te convida nessa manhã para honrar aquilo que Ele confiou nas tuas mãos. Deus nessa manhã manda te dizer que você não é o erro da tua parentela. Você não é o erro dos teus antepassados. Você não é a maldição hereditária do que foi feito lá atrás. Você é uma serva, uma filha amada de Deus com identidade restaurada, que foi chamada para viver uma vida de completude, de plenitude, que foi chamada para fazer a diferença, que foi chamada para ser a cura da tua descendência, que foi chamada para sentar à mesa e comer o melhor dessa terra que Ele tem sobre a tua vida e que Ele quer entregar nas tuas mãos. Mefibosete poderia ter ficado perdido, abandonado e terminar os dias dele nessa terra em Lodebar. Mas Deus tirou Mefibosete de Lodebar e não permitiu que a história de vida dele terminasse como os teus antepassados. Deus te convida nesta manhã para sair de Lodebar e não viver o que a tua parentela viveu de você para trás. Deus te convida para herdar Jerusalém. Você é herdeiro de Jerusalém. Você é herdeiro de um plano original que Ele determinou sobre a tua vida. Então levanta a tua cabeça. Enxuga as tuas lágrimas, porque existe uma autoridade do céu sobre ti e sobre a tua casa. E dentro da tua casa agora se chama Jesus. E Ele te usa como uma sentinela, como uma atalaia, para guerrear dentro desta casa ainda que o cenário seja improvável. Para declarar que dentro dessa casa governo se chama Jesus. Saia hoje de Lodebar e venha para Jerusalém, porque em Jerusalém tem resposta, tem estratégia. Em Jerusalém você senta na mesa da patente alta e vive o melhor que Deus tem para a tua vida e a tua descendência. Ele restaura a nossa dignidade e nos convida para desfrutar de uma mesa linda que Ele preparou para nós. Sente-se à mesa hoje. Levante-se hoje. Coloca ordem. Ele te deu autoridade, mulher. Ele te deu autoridade para colocar ordem. Viva na direção e na dependência daquilo que Ele já confiou em tuas mãos. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para o cenário. Ele provê, Ele entrega as ferramentas certas. Há ferramentas no deserto. E Deus é com cada uma de vocês. Deus nos chama para fora da vergonha e da miséria, para vivermos com completude tudo aquilo que Ele já confiou em nossas mãos. Que nesta manhã, cada uma de nós, em especial, que essa sala, que esta casa, que essa família venha receber e desfrutar com dignidade de tudo aquilo que Deus já liberou sobre cada um de vocês. Há um governo, e que esse governo, que se chama Deus, venha ser o centro de tudo na tua vida. Aleluia, exaltado seja o nome do Senhor.